grande escritor Fábio Abu provavelmente já fez parte da sua infância. Se você nasceu entre os anos 90 e 80, provavelmente você já leu Combo Rangers, quadrinhos que são de sua autoria. O Fábio também é criador da série pré-escolar Princesas do Mar. Ele também é autor de livros como Apolinário, O Homem Dicionário e Raimundo, Cidadão do Mundo. Seu livro mais recente, A Última Princesa, foi lançado em 2012. E além disso, ele participa do Nerdcast com seu heterônimo Abufobia, além de fazer publicações pelo Nerdbooks. Então fiquem agora com essa linda entrevista que fizemos com o Sr. Fábio Abu sobre história e roteiro. Fábio, é um prazer sensacional ter você aqui com a gente. Você é um cara que eu admiro muito. Acho que tem muito a compartilhar e dividir com a gente. E, cara, eu tô ansioso demais para aprender com você. Tenho certeza que todo mundo também. E eu acho que não existe pessoa mais indicada aqui para falar sobre história e roteiro. Então, gostaria muito que você pudesse ajudar a gente nesse quesito. E a gente poderia começar com uma parte mais básica, assim, por exemplo, como... Tem gente que nem sabe como começar uma história, né? É a primeira vez que está lidando com isso. Então, você tem alguma sugestão em relação a como começar a história, quais são os primeiros passos, esse tipo de coisa? Uhum. Bom, quanto a isso, eu sigo um pouco os conselhos do Edgar Allan Poe, né? Ele diz que para ele é impossível você começar uma história sem saber o final, né? Então, eu geralmente, assim, 90% dos casos, eu sempre começo do final, sabe? Sabendo aonde aquela história vai terminar, o que vai acontecer com aquele personagem, né? E aí eu vou construindo meio que de trás para frente, né? De forma que talvez esse final, mais do que simplesmente uma conclusão do arco do personagem, seja também a mensagem que você quer passar, o valor que você quer passar com aquela história, sabe? Assim, para mim, pelo menos, flui um pouco mais fácil. Caramba, sensacional. E como que você separa essas etapas, assim, os arcos? Você pensa nisso posteriormente, assim? Qual que seria a estrutura fundamental, assim, que você pensa depois que você já tem essa primeira ideia de como que vai ser o final, o começo, para onde você segue? Eu não sigo muito a risca, assim, nenhum tipo de estrutura, sabe? Tem gente que segue bem direitinho, né, a jornada do herói, ou sei lá, os passos do Maki ou do Truby. Eu tento desenvolver a história de uma maneira um pouco mais orgânica, mas, lógico, estruturada, né, mas sem seguir esse ou aquele caminho, sabe? Eu gosto da jornada do herói, eu gosto muito do Maki também, né? Eu gosto de seguir alguns arquétipos, como os contos de fadas, por exemplo, né, que é algo que eu gosto muito, mas sem me prender muito a isso ou aquele caminho, sabe? Ah, que interessante. É uma coisa que dá para observar no seu trabalho, né? Que você gosta muito dessas coisas. Até no... Que as histórias são bem diversas, né? E eu acho isso sensacional, cara. E você pensa em alguns elementos, assim, que são essenciais para uma história, assim? O que faz uma boa história, sabe? Eu acho que uma boa história, ela tem algo a dizer, sabe? Pode ser algo positivo ou negativo, pode ser uma mensagem legal, seja para as crianças ou para os adultos, mas ela tem que ter um ponto, sabe? Acho que você tem que sair daquela história sentindo que você levou algo para casa, sabe? Algo com você. Caramba, cara. Sensacional. Acho que para mim isso é mais importante. Uhum. E você testa suas histórias? Assim, você costuma compartilhar com outras pessoas o processo? Ou é uma coisa mais solitária, assim, meio homem da caverna que fica ali escrevendo? Acho que depende do roteiro, né? E do projeto, né? Se é um livro autoral meu, geralmente eu trabalho nele, né, durante uns 2 anos, só com o texto, né? De 1 a 2 anos, né? E aí é um trabalho bem solitário mesmo, né? Mas se é um roteiro que vai ser, né, animado ou filmado, que seja, né, aí já é um trabalho mais cooperativo. Aí eu discuto com o animador, né, ou com o eventual diretor, né? Acho que é um trabalho mais a 4, 6, 8 mãos. E qual gênero de trabalho você gosta mais de fazer? Qual que você acha mais trabalhoso? Quando você faz um livro seu ou quando você tem que colaborar com outros para criar uma animação, alguma coisa do tipo? Eu acho que o trabalho individual, ele é sempre mais difícil, né? Pelo menos para mim.
né? Porque é uma coisa mais solitária, né? Que você não tem muito feedback das outras pessoas, né? Que você tem que passar muito tempo pesquisando, lendo, né? Então, acho que é um trabalho mais árduo. Já o coletivo, né? Às vezes quando você tá meio travado, sempre tem alguém que te joga outra ideia e você rebate, né? Vira uma dinâmica, né? Então, acho que foi um pouco mais fácil. Não, legal você ter dito isso sobre esse lance de colaborar, porque eu acho que é importantíssimo, né? E mesmo nos seus trabalhos, quando eles são individuais, você procura colaborar de alguma forma ou, de fato, realmente uma busca solitária, assim, 100%? Se é um livro ou uma poesia, assim, ou um livro de poesia, aí é uma coisa mais introspectiva mesmo, aí não tem jeito. Aham. E você tinha comentado agora das referências, né? Eu considero referências algo muito importante, né? Você acha que existe um limite, assim, de quanta referência você busca? É um processo essencial? Você acha que dá para passar? Não, eu acho que é um processo essencial, né? Eu acho que, imagina se hoje alguém que quer ser um arquiteto tivesse que inventar como se faz um tijolo, sabe? Ou inventar argamassa, sabe? Inventar o concreto, inventar as fundações de metal. Então, assim, acho que é muito importante, principalmente para o artista, para o roteirista, ter boas referências, sabe? Conhecer os trabalhos de outros artistas, ler bastante, assistir muitos filmes, jogar muitos games, sabe? Assistir muita animação, porque acho que é desse caldo que vai surgindo a sua identidade como artista, né? Não, com certeza. Acho que isso acaba definindo até um pouco do seu estilo, das suas escolhas, né? E, cara, Sim, é um trabalho exatamente. divertidíssimo, né? Você simplesmente vai lá e assiste animações como se fosse um trabalho, joga videogame pensando em trabalho, né? Isso é muito bom, né? Eu confesso que eu já achei mais divertido, sabe? Ah, Confesso que eu já achei mais divertido. Acho que tem uma hora que meio que. Acho que quando vira trabalho mesmo, quando vira obrigação, acho que como tudo na vida, acho que fica um pouco chato, sabe? diferente, né? Você não consegue encontrar um modo de manter esse brilho no olhar, assim, de tentar se divertir, por exemplo, jogando um jogo. Você tá jogando o jogo, mas tipo, inconscientemente você vai aprendendo com ele, né? Ou você vai com o propósito de aprender e acaba desencanando de se divertir. Eu tento separar, mas às vezes é meio difícil quando você percebe que do outro lado tem um criador também, entendeu? E que ele tá tentando meio que te ludibriar como, como você faria com o público, entendeu? Aham. Você começa a pegar as manhas, sabe? As nuances do roteiro dele, ou, sei lá, quando você percebe que naquela missão ele quer que você chegue em tal personagem, porque para chegar em tal ponto do roteiro, sabe? E para chegar lá você tem que, sei lá, matar 50 carinhas do mesmo jeito, sabe? De uma maneira super repetitiva, assim, sabe? Isso pra mim, tipo, é meio sacal, assim. E acaba virando até uma maldição pra quem faz os roteiros, esse tipo de coisa, porque você não consegue mais assistir o filme com olhares inocentes, né? Você sempre fica julgando o que o Você cara tá começa, fazendo, avaliando, né? sim, você começa a ver microfone, assim, sabe? Sabe? Esse tipo de coisa. Isso é horrível, né? Pô, legal que a gente tá falando desse tipo de erro, né? Que em relação à história, assim, o que você acha que alguém que tá criando uma história deveria evitar fazer, assim? Coisas que ele deveria evitar abordar, evitar fazer durante o processo, que pode ser danoso pra eles. Não, eu acho que nada deve ser evitado, sabe? Acho que se você tem uma história para contar, você tem que, sabe, você tem que contá-la. Acho que a única coisa que você não deve fazer é começar uma história sem ter o que dizer, sabe? Que infelizmente é uma dica meio básica, mas é o que mais tem por aí, né? Você vê esses filmes, sei lá, comédias românticas, assim, sabe? Uhum. De qualquer gênero, não só comédia romântica. Tem muita comédia romântica boa, sabe? Mas quando você vê que o cara não tem muito a dizer, fica naquela, né? Ele fica muito preso à estrutura, sabe? Fica muito naquela jornada do herói e não chega em lugar nenhum. Ou quando chega, você já viu ali nos primeiros 20 minutos, sabe? Não, exatamente. A maioria das comédias românticas, eu vi uma estatística que eu não sei quantos por cento, acho que cerca de 30, 40%, sempre termina em aeroporto. Eu achei isso muito engraçado, cara. Basicamente, é muito previsível, né? Pois é. É muito previsível, né? E legal você falar desse Mas lance eu vi um esses de... dias que também terminava em aeroporto, com o Daniel Radcliffe. Ah lá. Impressionante, né?
Mas minha mãe gosta ainda, não fala muito não. Tava pensando aqui sobre... Você comentou de que é legal você saber o que você tem a dizer antes de dizer alguma coisa, né? Cara, interessante. Então, o que você acha que alguém que tá querendo uma história devia fazer antes de colocar a caneta no papel mesmo? Existe algum processo prévio de realmente sentar e escrever, assim? Existe, se chama viver. Ótimo. A pessoa tem que Muito viver antes, bom. né? Tem que viajar, tem que se apaixonar, tem que quebrar a cara, sabe? Acho que é aí que você consegue, né, ter as suas próprias histórias para contar. Por mais que talvez elas reflitam histórias de outras pessoas, a maneira como você as vivenciou é somente sua, né? É única. E acho que é aí que você consegue. Acho que até mais do que as próprias referências, acho que o mais importante é você ter uma história sua, né? É sensacional, velho. Não, sensacional você dizer isso. Acho que não existe dica melhor do que viver, né? Caramba, cara. Não, é bem isso mesmo. Eu concordo com você e acho que muita gente peca nisso, né? Acho que é tentar fazer uma história que não é dela, né? E às vezes o que você precisa contar é quem você é, né? Por isso que muitas das histórias, na real, acabam sendo parcialmente ou totalmente autobiográficas, né? Então, você nunca pode deixar de ser você na história, né? O Maqui, o Maqui mesmo, ele fala que as histórias elas são metáforas para a vida. Né? Então, como é que você vai contar uma metáfora sem saber do que você está falando, né? Uhum. Não, faz muito sentido, cara. E você tinha comentado da espontaneidade, que é bom você saber o que você está fazendo antes de fazer. Você não acha que é possível fazer uma história de maneira empírica, assim, de você vai criando enquanto você vai fazendo, uma coisa mais improvisada, eu diria espontânea, de repente? Super, Existe isso? super é possível. Sim, o Saramago, por exemplo, ele dizia que ele sequer planejava os capítulos dele. Ele começava a escrever simplesmente como o que você lia no papel era como os pensamentos surgiam na cabeça dele. Né? E é quase que covarde da minha parte, né, usar o Saramago como exemplo, mas eu sei que tem muita gente que pensa assim também, né, que simplesmente vai criando de maneira orgânica e as coisas vão saindo. Mas o que acontece é que eu acho que a técnica ela existe para preencher esses espaços onde a empiricidade, né, Tudo bonito. não preenche, ou quando você não consegue você não tem aquela, né, aquela fluência ainda, ou você simplesmente não é um cara orgânico, entre aspas, como um Saramago da vida, né? Eu acho que não tem problema algum você usar estrutura, você usar técnica, aliás, acho que é super importante e tem momentos e tem cenas e situações onde você só consegue fazer se você tiver a técnica, né? Você não consegue fazer de maneira orgânica ou natural, né? Então acho que talvez o segredo, como tudo na vida, seja um meio termo, sabe? Seja você ser espontâneo quando é necessário, sabe? Mas ter a visão técnica do resultado final, do que você tem que entregar. Senão você não consegue terminar um roteiro, senão você não consegue terminar um filme. Você começa a filmar, né, e no meio do caminho você muda a história ou ela vai para outro lugar, né, que é algo muito comum também que acontece, né, que chega uma hora que a história começa a ganhar vida própria, né, e se você como autor, como diretor ou roteirista não tiver domínio sobre ela, né, ela foge ao controle e vira outra coisa, que muitas vezes, por mais que o resultado final seja interessante, não é um resultado que você tem que entregar, sabe? Sei lá, eu adoraria colocar histórias de viagem no tempo com as princesas do mar, tá? Mas eu não posso. Existem algumas regras, né? Ele tá um pouquinho engessado, né? É. Pô, é legal que você falou das princesas do mar, porque eu tenho uma questão sobre personagem, a importância do personagem para a história, né? O personagem, na minha opinião, é o coração de tudo, né? Não tem como você fazer uma história forte, na minha opinião, sem ter bons personagens, né? Você concorda com isso? O que você acha em relação, tipo, ao papel do personagem, a importância dele numa história?
Não, eu acho que tem histórias que são sobre personagens e tem histórias que são sobre as situações, sobre a própria história, né? Você vê, acho que um bom exemplo disso são as parábolas, sabe? Uhum. Tipo, tem algumas parábolas que são, sei lá, sobre Jó, sabe? Mas a Arca de Noé, por exemplo, não é sobre Noé. Sobre a Sabe? Noé tá situação, lá né? e tem o seu... É sobre a situação, né? Sobre o dilúvio, né? Sobre todos aqueles animais que entraram na arca e tal, sabe? E a destruição e a reconstrução do mundo, né? O Noé é meio que um fio condutor, assim, né? Uhum. Acho que nem isso, né? Ele é quase que um coadjuvante da própria história, então depende da história. Aham. Não, muito bom. É, em relação a escrever, né? Muita gente diz assim, pô, existem bons escritores, maus escritores, eu concordo, lógico, mas o que, para você, o que é escrever bem? O que é escrever bem? É você ter um vocabulário mais rebuscado, é você, de repente, ser mais simples, é você conseguir passar suas ideias com clareza? O que seria escrever bem para você e o que seria escrever mal? Eu acho que é muito mais fácil você definir o que é escrever mal do que escrever bem, sabe? Porque escrever bem, sabe, tem N exemplos, sabe? De novo, o Saramago. O Saramago é um cara que não usava vírgula, nem pontuação, nem nada, sabe? Tipo, ele escrevia sabe, sei lá, deve ter alguns malucos que dizem que ele escrevia mal, mas, sabe, isso é meio... Fica aberto à interpretação de quem tá lendo. Agora, escrever mal, acho que é muito mais fácil de definir, porque é como se a pessoa estivesse tentando mostrar para você uma imagem que nem para ela tá clara. Por exemplo, fulano bateu o pé fortemente no chão. Tipo, o que é bater o pé fortemente no chão, sabe? Tipo, quão forte? Tipo, fez barulho, sabe? Ele machucou o pé. Do que era esse chão, sabe? É, era terra, era areia, sabe? Acho que tem tão mais para dizer sobre esse ato de bater o pé no chão, sabe? Do que fortemente, entende? E são, sei lá, esse uso de advérbios, por exemplo, é uma coisa que me irrita profundamente, sabe? Porque mostra que a pessoa não sabe desenhar com as ideias, entendeu? Uhum. Sabe? Seguindo esse exemplo, por exemplo, do bater o pé no chão, como que você acha que seria uma frase mais efetiva na mesma situação? Assim? Como que você formularia essa situação? Então, você vê que é um exemplo que é uma construção tão pobre que você não sabe o que a pessoa quer dizer com bater o pé fortemente, entende? Uhum. Sei lá, se fosse uma situação de opressão, né? Sei lá, fulano bateu o pé no chão como se quisesse expulsar o demônio do inferno, entende? Tipo algo assim. Entendi. Nossa, Ou bateu sensacional. o pé no chão tão forte que o ruído foi ouvido no 7º ciclo do inferno, entende? Dá força, né? Tipo, me dá algo para construir na minha mente, entende? Uhum. Fortemente não quer dizer nada. Uhum. Entendi. Muito bom. E Caiu lentamente, sabe? entendi. Fica um pouco generalizado, né? Fora o uso de adjetivos também, é uma coisa que me irrita profundamente, sabe? Profundamente. Certamente, Isso cara, que me irrita certamente. demais. Uhum. Tipo, alguém diz que a fulana entrou no salão com um lindo vestido reluzente. Eu não crio nenhuma imagem na minha cabeça. Do que seria o Um lindo reluzente, né? vestido reluzente, entendeu? Sabe? Por que lindo? Lindo para quem? Qual a Entende? referência, né? Às Agora, vezes se você está você me sem descreve a referência. textura, exato, se você me descreve a textura do tecido, o movimento que o tecido faz, Uhum. sabe? Ou sei lá, sabe? Você tem que construir uma imagem na minha cabeça, e não simplesmente recorrer a adjetivos e advérbios, sabe? Sim, entendi. Cara, sensacional. E isso entra até numa questão da descrição, né? Quão descritivo você assim acha que as coisas deveriam ser? Lógico que eu imagino que existem contextos diferentes, né, para as descrições. Por exemplo, o Tolkien,
descrevia durante uma página inteira uma árvore, né? Vamos supor. E até que ponto assim você tem que ter esse cuidado de não dar muita informação desnecessária, que isso pode até gerar o desinteresse do leitor, né? Como que você quantifica assim essa quantidade de descrição? É pelo feeling mesmo? Como que funciona? No meu caso, eu acho que a pessoa tem que, de novo, ela tem que desenhar com as palavras, sabe? As palavras estão lá por um motivo, os parágrafos, as páginas, cujo papel é formar uma imagem na cabeça do leitor. Então, se você vai levar uma página, 10 páginas ou um parágrafo para descrever uma árvore, tipo, não me importa. O que importa é que eu preciso ver essa árvore. E acho que o mesmo vale para roteiro, sabe? Por isso que para mim é tão complicado encontrar bons roteiristas, sabe? Para trabalhar comigo, porque a pessoa acha que escrever roteiro é escrever história, e não é. É uma coisa absolutamente distinta, sabe? Acho que escrever roteiro é muito mais fácil de explicar em inglês. O roteiro em inglês é screenwriting. Escrevendo para a tela. E em português é simplesmente roteiro, que dá a entender que é uma orientação. Tipo, é só um roteiro, sabe? Tipo, é um roteiro. Tipo, um roteiro de trânsito, um roteiro de percurso, quando não é, né? É uma coisa muito mais técnica, muito mais específica. E nesse caso, o uso de advérbios e adjetivos é muito mais grave, porque como é que você vai explicar para um diretor de fotografia, sabe, ou para um animador, para um storyboarder, o que é bater o pé fortemente no chão? Ou o que é um vestido lindo? Sabe? Entendi. Não, faz todo então sentido. É muito complicado. Acho que o roteirista tem que ser um cara extremamente técnico, sabe? E aí acho que entra aquela distinção da técnica e da espontaneidade. Nesse caso, no caso de roteirista, a técnica é imprescindível. Sabe? Se você tiver só o outro lado, você vai ser poeta. O que também não temos nada contra os poetas. Lógico, né? Tanto que você já fez vários poemas, né? Exato. Exatamente. Nós temos tudo a favor dos roteiristas. Cara, é interessante a gente começar a falar de roteiro e falar sobre essa diferença da história, né? Porque a história, ela tem uma estrutura, mas de repente ela tem um propósito diferente, como você mesmo já pontuou, né? Um propósito totalmente diferente, né? Então, qual que seria a diferença, por exemplo, de uma estrutura básica da história, de uma história para um roteiro? A mesma história, né? O que diferenciaria? Qual que seriam as diferentes abordagens, né? Eu acho que são coisas bem distintas, assim. Acho que história é uma coisa, roteiro é outra. Sabe? O roteiro é como você vai contar aquela história, sabe? Principalmente para as outras pessoas que vão trabalhar com você, né? Às vezes as pessoas assistem os filmes e falam, esse roteiro é bom, sem saber o direito que elas estão falando, né? Estão falando da direção, do roteiro ou da história. O roteiro, para mim, é como a história chega pro diretor, pro animador ou pro resto da equipe, sabe? E como aquilo vai ser construído na mente deles. Assim, seria válido fazer uma comparação do tipo... Desculpa. Fazer uma comparação do tipo... Um roteiro seria como se você estivesse contando uma história numa fogueira para várias pessoas, né? Como se fosse uma narração, como se fosse um filme de palavras, vamos colocar desse modo. Faz sentido essa... Não, isso é história. Isso seria uma história. O que você conta ao redor da fogueira é uma história. Certo. O roteiro, ele tem uma pegada mais descritiva, assim, técnica, para quem vai estar produzindo uma animação, um filme. Eles precisam entender o que deve ser feito. O roteiro é o seguinte, eu vou chegar pro cara que vai acender a fogueira e vai falar, aqui tem uma fogueira, tem 13 galhos, sabe, alinhados em círculo, e dentro tem algumas pedras, sabe, com alguns restos de animais, óleo, sei lá do que, sabe, e uma chama tal, de tal cor. Em volta dessa fogueira tem 13 personagens, sabe, fulano e fulano. Fulano é mulher, fulano é homem, tantas crianças e tal. E, enfim, existe o personagem tal, do Henrique, que está contando essa história com tais palavras. Em tal momento, Henrique para, respira, sabe, olha para cima e se lembra de quando era criança, sabe? Isso é um roteiro.
sabe? Aí o Henrique vai pegar essa história, aí ele vai lá, vai montar a fogueira, vai chamar os amigos dele e aí ele vai contar essa história. Aí ele vai exercer esse roteiro, né? Vai filmar ou contar esse roteiro. Sim, o roteiro é outra coisa. Certo. Não, sensacional, cara. Acho que foi um modo muito legal de colocar isso, né? E a gente comentou em relação à história que a gente começa ela pelo fim, você disse, né? E o roteiro, como é uma coisa totalmente diferente, deve seguir uma lógica totalmente distinta, porque você assume que você já tem a história pronta quando você tem o roteiro, correto? Exato. Por isso que eu digo, novamente, no caso do roteiro, a técnica é essencial. Uhum. E você acha que o roteiro ele é essencial para todas as mídias? Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma HQ, se eu quiser fazer uma animação, um filme, de repente até um jogo, assim, você acha que o roteiro ele tem um papel fundamental em todas essas mídias ou ele é mais específico para um filme, uma animação? Eu acho que ele é essencial como o próprio papel, sabe? Uhum. O próprio computador, sei lá, a própria ferramenta do artista. Acho que é indispensável. Se você não sabe aonde você quer chegar com aquela história, eu não vejo como contá-la, simplesmente. Uhum. Não vejo. Por mais autoral que seja, por mais artístico que seja o trabalho, acho que alguma estrutura, alguma técnica tem que ter. Com certeza. Em relação à estrutura, já que a gente começou a falar de estrutura de roteiro, qual que seria a estrutura de roteiro? Porque bom, eu já fiz alguns roteiros, eu sei que existe uma estrutura gráfica, né? De hierarquia, de fala e tudo mais, né? Mas existe um padrão universal para um roteiro? Ou você acha que existe uma versatilidade, que isso pode gerar ruído de repente? Eu acho que existe, não, as pessoas transformaram em padrão, mas não é, né? Existe a estrutura hollywoodiana, né, que vem do teatro, né, que é aquela narrativa em 3 atos, né, que já tem muito bem delimitado os seus pontos de virada e seu clímax e tal, que também vem um pouco da jornada do herói. Uhum. Quando você vai para filmes ou histórias mais pro Oriente, né, você vê que a estrutura não é tão delimitada assim, mas tem sim seus paralelos. Se você vê um filme do Miyazaki, por exemplo, uhum. né, mas existe algo em comum. Eu acho que talvez um comparativo seja quando você vê diferentes casas de diferentes culturas, sabe? De como as pessoas erguem de uma palafita, uhum. sabe? A uma mansão na Califórnia. Acho que o princípio lógico que rege a construção das duas casas é a mesma, né? Você tem que ter uma fundação, né? Você tem que ter, né, algo que sustente toda a construção, né? Mas quantos quartos vai ter? Você vai ter piscina, salão de festa, vai ser simplesmente, né, uma palafita, né? Vai de quem está construindo e dos recursos que a pessoa tem à mão também. Entendi. Pô, muito bacana. Você tem uma técnica sua, assim, para facilitar a escrita de roteiro? Porque é uma coisa que eu acho que você exercita com certa frequência. De repente você desenvolveu alguns, vamos colocar desse modo, atalhos, assim, do tipo, você acha que funciona mais se você começar por X parte, sei lá, por exemplo, começa a estabelecer os ambientes primeiro, depois você vai para a descrição, tipo de coisa. Você tem alguma estrutura que você segue? Eu acho que antes disso, até, que é algo que me facilita muito, é pesquisa, sabe? Eu faço muita pesquisa para qualquer coisa que eu faça. Você, sabe, um roteirinho de 20 segundos até um livro, acho que é essencial, sabe? Acho que aí você começa a se municiar de material para escrever, né? Para criar. Uhum. Então, acho que esse é o primeiro passo. Acho que coletar esse material, né? Se possível, viver essas experiências, né? E aí sim começar a sua história. Agora, em termos de estrutura mesmo, aí, entre aspas, fica fácil, né? Eu começo pelo final, né? Eu tento, né, sempre desenvolver aquela história de uma maneira, né, minimamente lógica, né? De forma que as pessoas consigam entendê-la, né? Mas em termos de atalhos, de truque sujo, eu tenho um truque sujo, sim. Eu acho que foi uma coisa que eu percebi ao longo dos anos, sabe? Eu acho que toda boa história, ela tem que começar com
essa é a história sobre como eu morri. E aí a história começa. Pô, não Ainda sabia que dessa. a história não comece com essas palavras e o personagem não morra no final. Mas tem que começar assim. Entendeu a distinção? Porque Cara, se você vai contar uma história sobre alguém que você já sabe como foi a vida dessa pessoa, como ela nasceu e morreu, ainda que essa história não conte esses episódios, acho que fica muito mais fácil você contá-la, sabe? Sei lá, imagina qualquer desenho da Pernalonga. uhum. Essa é a história sobre como eu morri. Coloca essa frasezinha no começo do episódio. Ou qualquer episódio, ou qualquer filme bom. Poderoso Chefão, sabe? Forrest Gump, Beleza Americana. Sim, eu acho que Beleza Americana até começa assim, se eu não me engano. Ele começa morto. Não com essas palavras, mas exato, ele começa morto. Cara, que sensacional. Eu nunca tinha considerado isso, pô, muito Então, bom. esse é meu truque sujo. Olha isso. Olha aí. Vocês estão vendo, né? E, cara, que legal. A gente tá falando sobre o que te ajuda, né? E, cara, o que te atrapalha? O que você acha que pode matar, assim, o potencial de um bom roteiro? A internet. Sério? Como? De que modo, assim? Acho que é muito, muito fácil você se perder em pesquisa, em procrastinação. Tipo, só vou ver mais uma referência, só vou ver mais um filme, só vou ver mais um episódio. E aí nisso, acabou o seu dia. Né? Caramba, isso que você disse que já não gostava mais tanto, né? Imagina se gostasse de fazer essas coisas, né? Pois é. Então, mas você estipula então um tempo limite de pesquisa de referência? Por exemplo, hoje eu vou ficar 2 horas, 1 hora pesquisando. Eu conheci um roteirista que ele faz isso. Eu acho que pode ser uma boa ideia, assim. Tá? É. Eu não costumo delimitar por tempo, mas eu acho que quando você tem uma meta a cumprir, um prazo, eu acho que fica um pouco mais fácil também. Né? Mas eu acho que o prazo é uma ferramenta importante também, uma meta, né? Para que você saiba que tal dia você tem que entregar o roteiro, sabe? Assim você consegue se programar. Mas é muito mais fácil você fazer isso se o Tumblr não estiver aberto, sabe? Não, com certeza, faz sentido. Faz muito sentido. E em relação ao cumprimento, né, do roteiro, como que você avalia quanto tempo, em média, aquele roteiro vai ter de tela? Por exemplo, As Princesas do Mar tem episódio de 11 minutos, correto? Existe uma regra que diz que eu discordo, eu já testei como falsa, de que uma página é 1 minuto, né? De 1 minuto por página. Sim. Como que você acha que isso funciona? É que depende. Então, isso é um pouco capcioso, né? Porque você pode colocar na primeira linha dessa página, né? Flashback. O personagem revive tudo o que aconteceu na temporada anterior. Pode levar 1 minuto, pode levar 2, 10. Então depende. Acho que aí vai mais de um feeling do diretor também. Né? Acho que nesse sentido o diretor e o roteirista têm que trabalhar muito próximos, né, para ajustar esses tempos, essas medidas, né? E eu gostaria até de complementar. Eu acho que para você sentir o roteiro de verdade, grava as vozes. Grava as vozes que você vai ver, você vai conseguir avaliar, né? Pelo menos em questão de animação, né? Cara, você grava as vozes, você vai ver. Você vai ver o tamanho da bucha. Exatamente. E, cara, falando em bucha, então... E vamos supor que extrapolou, cara, 2, 3 minutos. Você tem que dar uma de açougueiro, passar a faca no seu roteiro. É muito doloroso esse processo? Você já sabe por onde ir? Eu acho que é um processo... Não é doloroso, não. Acho que ele é essencial, na verdade. O Stephen King fala, sabe? Kill your darlings. Mate as suas queridinhas, porque é essencial, sabe? Que você tire todo o excesso, toda a gordura, tudo que não deveria estar ali, sabe? Para que a sua história funcione. É que às vezes a gente quer tanto contar detalhes desnecessários que a gente acaba enfeitando muito, né? Isso pode ser um problema muito grande. E às vezes a gente não percebe que é desnecessário até que você tira, né? Tem até um provérbio, não sei se é chinês,
sei lá, um provérbio aí, Sim, oriental, sim. que diz que a perfeição é atingida quando você não tem mais nada para subtrair de um objeto, de uma peça, Pô, isso é de um sensacional. texto. Uhum. Cara, não, que legal isso. É muito legal. Eu digo até mais, quando eu tava fazendo o meu projeto com a Nickelodeon, né? Eu conheci o Daniel Bass, que ele fez o Threefold Town da BBC Kids, né? Lá no Com Kids, em Uhum, São Paulo. E eu falei pra ele que eu tava passando por um momento difícil, de que, cara, assim, a produtora tava querendo interferir muito nos personagens e tava indo pra um lado que eu não tava gostando muito, né? E eu, cara, me ajuda, o que eu faço, né? E ele me deu uma dica que eu vou levar pra vida, assim, que é, cara, pensa o que é essencial pra sua história, esteja disposto a abrir mão de todo o resto. E eu acho que isso encaixa muito com esse lance de passar a faca mesmo uhum, e arrancar as gordurinhas, né? Cara, exato. com certeza. Mas tem esse processo de apego, né? Acho que até quem começa no... Acho que quem tá começando tem mais, que não sei, não lidou muito com cliente Uhum. ainda, não tá acostumado com alteração. E ele se apega de um jeito que ele se nega a abrir mão das coisas. Ele tem medo de melhorar, na minha opinião, né? Não sei se... Acho que é mais por insegurança, né? O que você acha? E como você acha que a pessoa deveria lidar com isso? Eu acho que com a experiência isso vai ficando mais fácil também, Uhum. sabe? Porque acho que quando você está começando, assim, tudo que você cria é muito novo, né? O seu próprio momento de vida, né? Não importa quantos anos você tenha, sabe? É todo mundo novo que começa a se abrir e você, no primeiro mês ou no primeiro projeto, já tem que abrir mão de coisas, né? Acho que realmente é meio doloroso, mas acho que é um processo natural. Acho que hoje em dia, para mim, quando eu vejo um projeto, eu já começo a ver o que eu posso tirar dele, sabe? Que dó. Mas é saudável, né? Eu descobri que é saudável, né? Sim, muito. Eu costumava trabalhar em agência de publicidade. Eu tinha um apreço muito grande pelas as artes que eu fazia, né? Até que meu gerente um dia chegou e falou: Henrique, cara, o seu trabalho você faz em casa. Aqui você tá fazendo o que a gente pede. Foi duro, foi um tapa na cara, mas fez muito sentido pra mim. E a partir daquele momento eu acho que eu fui capaz de ser muito mais feliz, sabe? Porque eu me desapeguei de um modo do trabalho que foi incrível, assim, cara. Você já passou por esses momentos difíceis, assim, de ter que abrir mão de uma coisa que você quer muito e no final das contas ser uma coisa boa, ser uma coisa ruim? Eu acho que no caso de Princesa do Mar, eu abri um pouco, aliás, eu abri muito a mão, sabe? Acho que a história acabou saindo um pouco do que eu tinha planejado, Uhum, justamente pela minha inexperiência na época, né? Até uhum, porque era o meu primeiro grande projeto internacional e tal, sim. né? Já tinha muita gente envolvida, né? Então, hoje tem coisas que eu olhando para trás, acho que eu deveria ter batido mais fortemente o pé, sabe? Não, tem que dar uma descrição diferente, não pode bater fortemente o pé. Deveria ter expulsado o demônio do inferno. Exato. Mas, enfim, acho que tudo isso também vem com a experiência, né? Aham. Não, com certeza, cara. É, a parte mais técnica, assim, eu quero discutir um pouco isso, mais para as pessoas que estão começando mesmo, é, que eu entrei em contato com a técnica da escaleta, né? É uma técnica que eu achei sensacional, que você vai construindo aos poucos, né? Você pode falar um pouco sobre essa técnica da Uhum. escaleta na criação de roteiros? Na verdade, eu não sigo muito. Não Eu sei. tento. Eu sigo mais esse meu princípio mesmo, de começar do final, Aham, sabe? E aí, muitas vezes, eu volto pro começo, ou vou pro meio da história, aham, sabe? Às vezes eu fico muito tempo no meio, sabe? Ou, no caso de livros, por exemplo, eu dedico, sei lá, 10% do tempo do meu livro à primeira linha, sabe? que legal. Sabe? Acho que é essencial essa primeira linha, essa primeira pegada Uhum. pro leitor. Mas acho que vai de autor para autor, de roteirista para roteirista. Se você pega os roteiros mesmo para ler, acho que esse talvez seja o exercício mais importante. Você Uhum. lê roteiros que foram filmados, sabe? Ler roteiros do Tarantino, sabe? Ou de Charlie Kaufman, de quem quer que seja. E Uhum. você percebe que existe uma literatura ali, Sim. sabe? Que existe toda uma poesia, toda uma beleza
sabe? Que não é... Que mesmo que tenha lá cena 1, cena tal, sabe? Que tem algumas descrições mais técnicas de câmera, tipo, é uma coisa gostosa de ler, sabe? Sim. Então acho que esse talvez seja o exercício mais importante. E você vê que a maneira como cada roteirista descreve as cenas ou os personagens é diferente. Sim. Sabe? E aí vai do editor interpretar aquilo e transformar em imagens. Mas por mais diferente que seja essa técnica, entre aspas, né, você vê que o mais importante é que a imagem é transmitida. Se você ler o roteiro do Bastardos Inglórios, por exemplo, é uma coisa fantástica. Sabe? Porque em nenhum momento o Tarantino, que é um baita diretor de atores, descreve aquela primeira cena, como os personagens vão se portar, se o personagem vai chorar, ou o nível de tensão que tem entre eles. É pura e simplesmente no diálogo. Então é muito legal ler esse tipo de coisa. Caramba, e é possível você começar a reconhecer alguns padrões depois de um tempo que você lê esses roteiros? Alguns, vamos colocar desse jeito, vícios dos diretores, que você pode até, de repente, incorporar para você no futuro. Tipo, olha, ele faz desse jeito, e, puta, isso é muito legal. Por exemplo, você comentou do fato dele passar as emoções através do diálogo, né? Esse tipo de coisa. Isso é constante, assim, esses padrões? Eu acho que sim. Acho que tanto lendo o roteiro quanto assistindo o filme, acho que é bem plástico isso, sabe? Você consegue quase que pegar na mão. Nossa, sensacional, cara. E você tem algum conteúdo interessante, assim, que você indica para as pessoas que têm interesse em começar a fazer roteiro, fazer história, de repente alguma indicação de livro, HQ, alguma coisa, assim? Eu acho que essenciais são os livros o livro do Mackie, Story. Eu acho que todo mundo, roteirista, não deveria ler esse livro, porque além de falar muito da técnica, de falar muito da história do cinema, é um livro muito gostoso de ler. Tipo, você vê a paixão do Mackie transparecendo em cada página, sabe? É muito legal mesmo. E tem um livro do Truby, que eu não sei se sai em português. Eu acho que não. Chama em inglês, acho que é The Elements of Story, se eu não me engano. Que também não, acho que é isso mesmo, que é John Truby. Procurem John Truby. Ele é um cara assim do naipe do Mackie, também menos conhecido até, mas que também fala muito de técnica. Ele deu aula para os roteiristas da Pixar, sabe? O cara é fantástico. Sensacional. Eu gostaria, inclusive, de também fazer uma indicação. Tô lendo um livro chamado Wired for Story. Eu realmente não sei se tem em português. Ele fala sobre a parte mental mesmo, psicológica, de como as pessoas reagem à história. Então, fala coisas sensacionais sobre como a primeira página é importante, como você tem que, né, agarrar o leitor na primeira página, já fazer uma descrição, né, do que, onde, como, o que chama atenção. Fala sobre os nossos instintos de sobrevivência, porque a gente gosta de ler histórias, que a gente meio que se sente a gente sente perigo sem estar em perigo, né? Fala sobre várias coisas legais, assim. Recomendo muito para as pessoas, né? Legal. Pô, Fábio, eu queria, cara, agradecer demais você estar aqui com a gente. Eu pude aprender muito com você e eu tenho certeza que muita gente vai poder aprender. Você, cada dia mais, te admiro mais. Obrigado por compartilhar obrigado. Seus segredos, suas histórias. E, cara, é isso. Se tiver alguma coisa para falar, seus truques sujos, já começa morto, né? Se você tiver alguma coisa para dizer, fica à vontade aí. Eu acho que é isso, cara. Acho que quem quer contar uma boa história, acho que tem que ter algo a dizer, sabe? Acho que essa é a primeira coisa que você tem que buscar, sabe? A partir daí você aprende a técnica, sabe? Você lógico, você filma muito, você dirige muito, sabe? Até você se aperfeiçoar, mas acho que o mais importante é você ter algo a dizer. Pô, com certeza, cara. Mestre, muito obrigado. Foi uma honra falar com você. E eu espero que a gente possa fazer isso ainda mais 20 vezes. E certeza que ninguém vai achar ruim.
Com certeza, valeu, Henrique. Cara, muito obrigado, Obrigado e viu? desculpa aí os contratempos tecnológicos. Ah, cara, tecnologia é um negócio que a gente tem que aprender a lidar ainda. Enquanto eles não estão dominando a gente, né? Daqui a pouco vai acontecer uma coisa meio Isaac Asimov, né? As máquinas vão tomar o mundo. Por hora a gente tenta tomar elas, né? Beleza. Fábio, brigadão, viu? Valeu, Henrique. Obrigadão, cara. Falou. Um abraço.